Aos queridos irmãos do Centro Espírita Joana de Ângeles, a nossa saudação, o nosso carinho e gratidão. Convidamos, então, para unirem-se a nós, uma prece, rogando ao nosso Criador o amparo a todos os trabalhadores dessa casa, a assistência bondosa para que possamos também nós sintonizarmos com os benfeitores, para que essa reflexão que vamos fazer de gratidão possa surtir em nossos corações os sentimentos sublimes de amor e de paz. Envolve, mestre querido, os lares de todos esses trabalhadores da tua seara, para que os momentos que vivemos sejam lições abençoadas, amparando a todos, amenizando os sofrimentos e as angústias, para que possamos todos nos unir neste momento na tua paz. Por que devemos gratidão a Bezerra de Menezes? Para entendermos um pouquinho a missão desse espírito sublime que esteve entre nós, vamos buscar o momento em que ele recebe a missão de retornar ao Brasil. Contextualizando na história, nós vamos lembrar que talvez devamos voltar ao século XIX, que surgia ainda sob as últimas agitações no mundo todo da Revolução Francesa. E esse século estava destinado a presenciar grandes acontecimentos. Quando surgia, sabia-se que as promessas de Jesus se realizariam no decorrer daquele século, de enviar as suas claridades divinas, do seu coração sublime e celeste, para que o Consolador pudesse renovar as energias dos habitantes da Terra para o caminho das grandes transformações que ocorreriam no século XX. Nós vamos perceber que na história as transformações não se efetuam, não ocorrem em poucos dias, ou em poucos meses, ou em poucos anos. Elas levam séculos, todas preparadas pela bondade, pela sabedoria e pela misericórdia divina. As promessas de Jesus, então, de derramar sobre a terra as suas claridades, estavam se concretizando e precisavam se concretizar. Relata-nos o espírito Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que numa assembleia importantíssima realizada na espiritualidade, o espírito Ismael, governador do nosso planeta, relata, descortina o século XX como o verdadeiro século da Renascença, e que nesse século haveria as filosofias que ali estavam e que linkariam, conectariam as civilizações que estavam se esvaindo para um novo futuro, um futuro de realizações fundamentadas na fraternidade e na justiça. Relata o benfeitor espiritual que o foco dos esforços da espiritualidade se concentrariam na Terra, porque, embora essas importantes transformações se iniciariam, primeiramente, nos grandes centros culturais do velho mundo, mas o coração do mundo é que estava destinado a fazê-los florescer. Por isso, o esforço da espiritualidade se concentraria no planeta Terra. Voltando-se para um dos
dos tarefeiros que ali estavam, daqueles espíritos, discípulos do mestre que se encontravam naquela assembleia, ele informa que uma pleiade de espíritos missionários já se encontravam disseminados na terra. E olhando para esse discípulo, ele diz então, textualmente, conforme nos relata Humberto de Campos, descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos para a união, com as nossas com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos da reforma e da regeneração. A missão é delicada, mas com a plena observância do Código de Jesus e a nossa assistência espiritual, pulverizarás, dissiparás todos os obstáculos à forma de perseverança e de humildade. Estava assim dada por Ismael a missão do nosso querido Bezerra de Menezes. Um tempo depois, em Riacho do Sangue, atual Solonópolis, no Ceará, nascia então Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil a sua elevada missão. Esse espírito que se dedicou ao bem no nosso país, muitos de nós desconhecemos o tamanho, a envergadura do seu trabalho. As biografias relatam, né, que era uma inteligência privilegiada, tanto que aos 13 anos, ele, na escola onde ele estudava, ele lecionava latim. Embora ele não dispusesse de recursos financeiros, uma vez que os seus pais haviam sofrido um revés muito grande. E como um homem muito honesto, seu pai se dispôs a entregar as suas propriedades aos seus credores para saldar as suas dívidas, algo que os credores não aceitaram. Entretanto, pelos seus princípios, o seu pai passa então a administrar as propriedades, retirando dali apenas o estritamente necessário para o seu sustento e para o sustento da família. Portanto, não dispunham de recursos para que ele pudesse estudar. Assim mesmo, aos 20 anos, Bezerra de Menezes chega ao Rio de Janeiro para matricular-se na Escola de Medicina. Precisava, portanto, trabalhar para sustentar-se. E há um momento em que ele enfrenta uma dificuldade muito grande, porque não dispunha de valores sequer para cobrir o aluguel onde ele residia. E já estava ficando preocupado, pensando em trancar os seus estudos, quando lhe bate à porta um jovem pedindo que ele lhe desse aulas particulares. E muito admirado, porque não sabia nem como ele havia chegado até ele, e o rapaz simplesmente disse que havia sido uma indicação. E pede para pagar adiantado, coisa que Bezerra não queria aceitar. Mas o rapaz explica que ele não era muito bom em administrar os seus recursos, e que aquele era o valor que ele havia recebido para pagar o reforço dos seus estudos, e que ele preferia, então, entregar já o valor para que não ficasse em débito posteriormente. Bezerra, então, aceita, marcaram o dia e horário para as aulas,
e o rapaz nunca apareceu. Portanto, quando os benfeitores espirituais lhe dizem que com o seu esforço, a sua dedicação, ele teria sucesso, e a assistência que eles recebiam, ele conseguiria vencer os obstáculos. E nós vamos perceber que na vida dele, essa assistência espiritual jamais lhe faltou. É certo que ele também jamais deixou de cumprir com os seus deveres. Mas nós vamos ver que o amor aos pobres, aos desvalidos, ao lado de um caráter íntegro e de sincera humildade, envolveram o seu espírito durante toda a sua jornada. Conclui o curso de medicina aos 25 anos, formando-se com louvor e, aliás, em todas as matérias, sempre com notas máximas. E o verdadeiro médico, segundo ele, e era o que se propunha ser, afirmava que era aquele que nunca colocava nenhum obstáculo para, ou nenhuma exigência para atender aqueles que o buscavam. Independente da hora, independente do dia, se estivesse fazendo uma refeição ou não, mas que nada poderia deter aquele que quisesse se dedicar à medicina como um verdadeiro médico. E aquele, acrescenta, que assim não procedesse, seria um negociante da medicina. Torna-se adepto da homeopatia, que já naquela época chegava ao Brasil, e conhecendo os resultados, os recursos que podia dispor com a homeopatia, a sua intenção era poder dedicar-se a atender os mais necessitados. Era médico do Exército e que depois, então, se retira como uma exigência quando ele, dado o seu caráter, a sua popularidade, ele é convidado, então, para candidatar-se a vereador e representar aquelas pessoas ali da sua região e aqueles políticos que o conheciam também. Então, ele adere a um partido e passa a dedicar-se à política. Com isso, ele é obrigado a retirar-se do exército, porque, segundo constava, ele não poderia exercer o seu mandato sendo um servidor do exército. Ele não era militar, era um médico, mas essa era a condição. E quando, então, ele quer dedicar-se à homeopatia como médico, os próprios espíritos o incentivam, dizendo-lhe que se ele dedicasse o seu trabalho a atender aqueles mais necessitados, eles, os espíritos, se encarregariam de enviar para o seu consultório clientes suficientes que pudessem mantê-lo e manter a sua família dignamente. E assim, então, ele passa a exercer a medicina, como já fazia, evidentemente, mas mais voltado aos desvalidos e aqueles que não tinham condições de buscar auxílio, muitas vezes num atendimento particular. Na política, ele foi reeleito várias vezes como vereador e chegou a deputado. Como o Rio de Janeiro era uma cidade neutra, porque era a capital do Brasil, então, o presidente da Câmara era, na verdade, o nosso prefeito. E Bezerra de Menezes chegou a ocupar esse cargo, dedicando-se à cidade e os empreendimentos que careciam para facilitar a vida de todos, como a primeira empresa de transporte, né, das estradas de ferro. E nós vamos ver no seu currículo que ele foi um homem, um empresário, um cidadão, um médico, um político, que nunca se deixou corromper.
sua aproximação com o Espiritismo vai acontecer bem depois, através de Carlos Travassos, que toma para si a tarefa de traduzir pela primeira vez no Brasil as obras de Allan Kardec. E conhecendo Bezerra de Menezes, no momento em que a primeira tradução, a primeira edição traduzida do Livro dos Espíritos sai do prelo, leva ao então deputado Bezerra de Menezes um exemplar. Como ele morava na Tijuca e trabalhava, seu consultório era no Rio de Janeiro, entrando no bonde, ele tinha lá um bom tempo de viagem, pensou consigo, como a gente viu, quem assistiu o filme sobre a vida dele vai entender, e que ele então pensa que, mesmo sendo católico, não deveria ir para o inferno por conhecer uma obra daquela, por ler aquele livro. E vai, então, durante todo o caminho, lendo o livro, e completa, quando chega em casa, diz ele que não conseguia parar de ler, e tudo aquilo que ele lia em O Livro dos Espíritos não lhe parecia novidade. Ele mesmo afirma que era como se ele fosse um espírita inconsciente. E, na verdade, sabemos nós, se ele estava na equipe de Ismael, planejando a vinda do Consolador à Terra, e vem para toda essa preparação, evidentemente já havia tomado ciência desses postulados na espiritualidade. Então, fez, a partir de então, do Espiritismo, a sua filosofia de vida. Embora muitas vezes caluniado e acusado, foi um médico, político, escritor e administrador impecável, pautando-se, não apenas pautando-se, mas divulgando os princípios da doutrina espírita como o verdadeiro consolador para as nossas dores, para as nossas dificuldades, e a luz que abre os caminhos, como sabemos, é uma vida de serenidade, compreendendo todos os porquês da nossa existência. Zeus Van Tuyl, biografando Allan Kardec, nos diz, biografando Bezerra de Menezes, diz que ele foi realmente o discípulo de Allan Kardec, mas diz que Bezerra de Menezes jamais obteve favores do governo para as suas candidaturas. E à exceção de 2 amigos fiéis, ele não teve nenhuma gratidão dos grandes nomes do seu partido ou dos grandes nomes da sociedade. Mas dizia ele que, para a sua alegria, ele recebera, durante esses 20 anos de político, a manifestação do apreço do povo, de onde ele veio e onde ele pretendia acabar os seus dias na Terra. Nesse trabalho generoso, teve experiências muito profícuas, muito generosas também, na direção da nossa Federação Espírita Brasileira, onde ele primou pelo esforço da união e da unificação. Nós sabemos que a nossa federativa passou por momentos muito difíceis, até pela compreensão que divergia de uns e outros da própria doutrina, da própria codificação. Então, Bezerra de Menezes foi aquela criatura que conseguiu sempre gerar o respeito de todos aqueles que, mesmo os que divergiam entre si. Conseguiu imprimir à federação uma orientação fundamentada no Evangelho e encerrando, assim, as discussões que havia
ou as dissensões mesmo que havia entre eles. Numa oportunidade, depois de haver deixado a presidência da Federação Espírita Brasileira, já um pouco adoentado e um pouco mais reservado quanto às atividades, seja lá como administrador ou como com cargos no próprio movimento, e surgem dificuldades muito sérias na Federação Espírita Brasileira, e o grupo que ali estava, então, através de Elias da Silva, recebem uma mensagem dos benfeitores espirituais dizendo que chamassem Bezerra de Menezes. E nós vamos encontrar na sua biografia, e inclusive no livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, que quando Elias chega à casa de Bezerra, este olha para ele e diz: não precisavas ter vindo, porque eu já estava pronto e a postos. Ou seja, ele também havia recebido dos benfeitores espirituais a intuição, o pedido para que ele retornasse à federação para, então, auxiliar aqueles irmãos que ali estavam. E consegue ele imprimir, então, esse caráter de união aos todos os envolvidos na direção da nossa federativa, porque sabia da importância dessa direção central para que o movimento espírita brasileiro seguisse nos rumos previstos pela espiritualidade. E nos convidava, nos concitava a aprender a ceder, recolhendo em Jesus as lições da renúncia e principalmente cultivando a ciência da paz, dizia ele. Reconhecido como médico dos pobres, nós sabemos que ele a ninguém deixava de auxiliar, e não apenas como médico, mas com aquilo que ele dispunha. Na verdade, ele mesmo relata que às vezes não tinha um centavo, como nós diríamos hoje, um tostão, para qualquer outra coisa, porque quando ele tinha algo, alguém lhe pedia e ele auxiliava. A tal ponto de, numa das oportunidades, quando no final do dia ele retornava à sua casa, e quando entrou no ônibus, no bonde, perdão, deu-se conta que os últimos centavos que ele tinha no bolso, ele havia dado a alguém que lhe pedia socorro antes de entrar no bonde. Então, teve que descer porque não teria condições de pagar. E, evidentemente, de alguma forma, depois, com a ajuda de amigos, ele conseguiu retornar para a sua casa. Dava o que possuía. E quem assistiu o filme vai lembrar daquela cena comovente em que a senhora o busca pedindo socorro, ele havia uma receita e entrega e pede que ela vá, então, providenciar para que o remédio fosse manipulado. E ela olha para ele, os olhos cheios de lágrimas, e ela disse: sinto muito, doutor, mas eu não tenho com que mandar aviar essa receita. E ele, então, tira o seu anel de formatura e lhe dá. E ela não quer aceitar, porque ela disse: é o seu anel de formatura. E ele responde que de nada valeria aquele anel se ele não fosse capaz de atender um paciente que o buscava. E é evidente, ela vai constrangida até a farmácia de manipulação, e quando o proprietário percebe o que Bezerra havia feito, ele diz: bom, se ele conseguiu dar o seu anel, eu posso, então, pendurar essa receita. Ou seja, com a sua bondade, com a sua grandiosidade de espírito, ele, além de fazer o bem, ele incentivava, ele motivava. Nós sabemos que a melhor forma de nós motivarmos alguém é pelo
exemplo. Às vezes, nós gostaríamos que um familiar, que alguém que está próximo de nós, aderisse ao espiritismo, porque ele faz bem para nós, porque às vezes as pessoas enfrentam dificuldades e nós gostaríamos que elas pudessem sorver do mesmo lenitivo, do mesmo remédio, do mesmo esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece. Mas também precisamos reconhecer que nós precisamos ser esse exemplo de que realmente a doutrina espírita nos faz bem e é a luz da nossa vida, ou é a filosofia que nós abraçamos para conduzir-nos nessa nossa caminhada. Então, em outra oportunidade, para compreendermos esse caráter abnegado, um senhor o procura, a esposa havia falecido e ele estava com 3 filhos enfermos em casa e sem alimento. E ele, então, angustiado, porque não dispunha de nada para auxiliá-lo. E aí ele propõe, ele disse, eu não tenho nada, mas eu vou lhe dar um abraço em nome da Mãe Santíssima. Retorne ao seu lar, orem por ela e certamente ela vai auxiliá-los. E assim eles fizeram. Se sentiram melhor, curados e saciados. Então, tal era a fé e tal era a assistência que esse espírito merecia da espiritualidade. As suas recomendações sempre foram de amor fraterno. Transmitia nas suas palavras e especialmente nos seus atos essa confiança absoluta em Deus. E ele afirma que nós buscamos literalmente como exercício de autoburilamento é imperioso ceder diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, dos nossos preconceitos e de nossos hábitos, se pretendemos realmente assimilar com Jesus a nossa reforma no Evangelho. Então, percebam que o esforço de cada um, nós sabemos que ceder das nossas opiniões, dos nossos, até dos nossos preconceitos, não são atitudes fáceis, mas que são imprescindíveis para aqueles que queremos realizar o nosso progresso espiritual, a nossa reforma íntima. Também chama-nos a atenção, nesse espírito amoroso e dedicado, que mesmo depois de ter deixado os cargos públicos, ele, como escritor, ainda mantinha-se como um verdadeiro líder, um verdadeiro cidadão, preocupado com as questões que faziam parte do nosso país. E há um ensaio, é intitulado o Ensaio de 1869, que eu também tomei conhecimento quase por acaso, por um companheiro nosso, que há alguns anos nos emprestou uma brochura, mas que nós podemos encontrar no Google facilmente. E até uma curiosidade que eu recomendo, porque nos faz ver que tipo de caráter esse missionário tinha. É um ensaio sobre a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extinguir a escravidão sem danos para a nação. Nós sabemos que muitos dos escravos que foram libertados, eles não tiveram condições de se emancipar, porque não havia nenhum programa, nenhuma forma de auxílio que lhes permitisse sustentar-se a não ser pelo trabalho escravo. Não tinham onde morar, não tinha nenhum projeto, nenhuma assistência que pudesse gerar para esses libertos uma forma digna de vida, de sustentação. Então, vemos a preocupação dele, inclusive, com esses aspectos. Não apenas nos concitando a abrir mão de todos os nossos preconceitos, mas oferecendo condições para que aqueles que são objeto dos preconceitos, da exploração, pudessem se emancipar sem prejuízos para a nação.
ou seja, de uma forma que fosse benéfico para todos nós. Em inúmeras mensagens transmitidas através pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, ele deixa muito claro que o objetivo das suas visitas à Terra sempre foram de colaborar na nossa renovação íntima, que nos é indispensável, a fim de que não desperdicemos os recursos da fé e os favores do tempo, ele dizia. E se nós vamos lembrar o que falamos no início do espírito Ismael, quando lhe atribui a missão de reencarnar na Terra, era com o intuito, e como outros missionários que já se achavam disseminados entre as nações, de renovar as energias dos seus habitantes. E nós que estudamos a doutrina espírita sabemos a importância de mantermos uma energia, um campo energético harmonizado, de paz, no esforço no bem, porque é assim que nós nos mantemos equilibrados nesse esforço. Então, a seriedade dele, e nós que acompanhamos do movimento espírita, as mensagens que nos têm chegado através de Divaldo Pereira Franco, em eventos grandiosos, importantes do nosso país, em que, ao final, ele sempre deixa a sua mensagem, e chamando-nos como filhos da alma, porque ele considera todos os brasileiros como seus filhos. E sempre as suas mensagens foram com esse intuito. E nós vamos lembrar a sua ação, não apenas através dos seus ditados, mas também através de auxílios que chegavam em momentos muito oportunos, que tantos descrevem por esse país. E nós lembramos de Francisco Xavier, que sempre contava, né, a história de que eles prestavam assistência à Casa Espírita a um grupo de pessoas que moravam sob uma ponte. Então, eram pessoas que não tinham um lar, tinham suas barracas, e que todo sábado à tarde eles iam, os trabalhadores, levavam alimentos, aquilo que eles podiam e possuíam. E num determinado sábado, eles não tinham o que levar. E estavam até constrangidos, porque eles, meu Deus, o que nós vamos fazer? E aí Chico disse que ele sugeriu que levassem água, que eles iam fluidificar aquela água e iam distribuir para aqueles moradores. Mas nós sabemos que quando nós estamos com fome e esperamos o alimento que não chega, muitas vezes nós não temos o equilíbrio necessário para nos asserenar e compreender que naquele dia não vem. E eles começaram, aqueles moradores ali se revoltaram. Alguns chamaram a atenção, ele disse, puxa vida, mas eles vêm aqui nos auxiliar, nós não podemos exigir. E Chico disse que explicou que eles não tinham haveres, não tinham como comprar o alimento. E nisso, um senhor parado chama por Chico, chamando por Francisco Xavier, e ele vai atendê-lo, e ele então explica que ele era um motorista, estava chegando de São Paulo com uma carga de alimentos para entregar a Francisco Xavier. Chico fica espantado, ele disse, mas como você nos localizou aqui? Ele disse, não, eu estive lá no endereço que a pessoa que enviou os alimentos me deu, mas não tinha ninguém, a casa estava fechada. E aí apareceu um senhor de barba branca, descreveu, e pela descrição, evidente é a figura amorosa que nós conhecemos de Bezerra de Menezes. E ele me disse onde encontrá-los, então, e me encaminhou para cá. Ou seja, mesmo depois de ter deixado a vida física,
ele continua a nos assistir, continua a nos amparar. E nós sabemos, pelas informações dele, que convidado na espiritualidade pela Mãe Santíssima, através da sua trabalhadora, assistente, que é Celina, que ele foi convidado a elevar-se para uma região mais elevada no céu, na espiritualidade, então, para uma região mais sublime. E ele pede a Celina que interceda junto à Mãe Santíssima para que ele pudesse continuar dedicando-se, auxiliando os moradores da terra, e especialmente, sabemos, o nosso país. Então, quando nós vamos lembrar que 29 de agosto, que celebramos na sexta-feira, no sábado, aliás, ontem, é a data sublime do nascimento de Bezerra de Menezes. Essa data desperta em nossos corações a gratidão por termos a felicidade de viver num país, num lugar que esse espírito tão sublime viveu. Nós temos os exemplos, né, de tantos trabalhadores, inclusive assistidos por ele, como Chico, como Divaldo e tantos outros anônimos, que incorporaram em si as lições sublimes do Evangelho, seguindo o seu exemplo. E também nós sabemos que a maior honra, a maior forma de honrarmos esses benfeitores é seguindo-lhes os exemplos, é vivendo como eles nos ensinaram a sua bandeira, os seus valores. E uma das bandeiras que ele deixa, conforme escritos, conforme mensagem que depois foi divulgada no Reformador de agosto de 90, ele dizia que convidava-nos a sempre mantermos a união. Nas nossas casas espíritas, quantas vezes situações surgem que dificultam essa vivência da união, mas ele diz, conforme nos ensinou Kardec, fala Bezerra de Menezes, os espíritas brasileiros têm uma missão, e para desempenhá-la é essencial que comecemos por nos organizarmos. Organização baseada na união, união na essência e na forma. Ou seja, essa bandeira ele trouxe em todos os lugares, em todos os núcleos onde ele exerceu as suas atividades, especialmente da Federação Espírita Brasileira. Então, é preciso que nós saibamos exercer a doce caridade de compreender as criaturas que nos cercam. Nós sabemos quantas dificuldades às vezes temos de conviver com aqueles que não têm as mesmas ideias, que não têm os mesmos pontos de vista, mas tudo isso se esvai, se pulveriza, quando nós temos no nosso coração os verdadeiros sentimentos de amor e de compaixão. A fraternidade deve ser o laço que nos une. Então, queremos encerrar com aquele episódio lindíssimo, lembrando aos nossos irmãos como é importante olharmos para a nossa caminhada, lembrando como nós queremos chegar na espiritualidade. E Bezerra de Menezes, quando deixa o corpo físico, é recebido pela equipe de espíritos sublimes como aquele que completou a sua tarefa, a sua missão na Terra. E, estando amparado por Celina, ele ouve um coral de vozes muito sublimes, suaves, lindíssimas. E ele pede a Celina o que era aquilo. E Celina, então, o conduz a uma espécie de janela, uma varanda,
e lá estão todos aqueles espíritos naquele coral suave, e Celina explica: Bezerra, essas vozes são daqueles espíritos que você auxiliou na Terra. Estão lhe recebendo agora. Então, é importante que nós pensemos, nos ocorre, como nós queremos chegar na espiritualidade. Nós todos sabemos que deixaremos isso aqui. Então, que seja Bezerra de Menezes o nosso modelo, aquele exemplo que nós queremos seguir. E por isso, agradecidos a Bezerra de Menezes, aos irmãos que nos convidam a participar nesse momento com essas singelas reflexões sobre esse espírito de luz. Façamos a nossa prece, mais uma vez, agradecidos, rogando ao nosso Pai e a Bezerra de Menezes e a sua legião de tarefeiros dispersos entre nós, trabalhadores dessa causa sublime, para que essa luz, esse exemplo de amor e de dedicação ao próximo, possam despertar em nossos corações o que de melhor nós temos como espíritos imortais. Muito obrigada, mestre querido. Muito obrigada, Senhor. E que assim seja.